Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre as ações do setor elétrico, mais precisamente sobre as top 5 ações desse setor, que é um dos setores mais perenes da bolsa. Além disso, falaremos também sobre os seus principais indicadores e projeções e preço teto. Por isso eu já peço, fica até o final desse vídeo, deixa um like e se inscreve no nosso canal, porque o conteúdo aqui é de muita qualidade. E vale destacar, pessoal, que para fazer essa análise aqui, levamos em consideração alguns indicadores, como preço sobre lucro, o PVP, dividend yield, margem líquida, a dívida sobre o EBITDA e o ROI. Um outro ponto muito importante também destacar é que dessas 5 empresas, a ISA Energia e a Taesa são empresas do setor de transmissão. Dentro do setor elétrico você tem alguns setores, geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. A ISA e a Taesa atuam no setor de transmissão. Ela tem as linhas de transmissão que transmite a energia da geração até o consumo. Já a CPFL, a Copel e a CEMIG são empresas do segmento de geração e distribuição de energia principalmente, tá? Então o ideal é que você compare normalmente empresas do mesmo segmento ali, da mesma sub-área, para que você faça uma comparação mais justa e coerente. Mas como eu peguei o setor elétrico como um todo, vamos olhar aqui as 5 empresas. Então, com base nesse indicador, a nossa top 1 aí é a CEMIG, que ela tem um excelente PL, apesar de não ser o melhor, mas é um dos melhores. Ela tem também um excelente dividend yield pago aí nos últimos 12 meses, uma excelente dívida sobre o EBITDA, um retorno muito bom, é um dos maiores aí dessas 5 empresas. E a nossa segunda empresa aqui é a Taesa, que apesar de no momento não estar com indicadores tão bons, como a gente vai ver mais à frente, o histórico da Taesa é um histórico muito bom e é uma empresa que está se recuperando e por médio e longo prazo a gente acredita que vai continuar entregando excelentes números. Tem uma excelente margem líquida, e também tem um excelente PL e um excelente dividend yield também, apesar de ser menor aqui do que a CEMIG, do que a ISA. Se a gente for olhar também o histórico da Taesa, ela pagou dividendos inclusive maiores do que esse. Nosso top 3 é a ISA Energia, que assim como a Taesa é uma ação que também temos na nossa carteira. Tem tido aí um excelente PL, um excelente PVP, tem pago também aí nos últimos 12 meses um excelente dividend yield. Nosso top 4 fica com a CPFL Energia, que tem um excelente ROI aí, mas também os indicadores não são ruins, tem um bom PL, tem pago aí um dividend yield considerável, também apresenta uma dívida sobre EBITDA bem baixa. E o nosso top 5 fica aí com a Copel, que a gente espera, que principalmente para os próximos anos ela melhore e muito os seus indicadores. Se a gente for olhar aqui, pessoal, mais um pouquinho sobre a CEMIG, atualmente a cotação da CEMIG está em torno de R$ 10,98, teve uma valorização aí de 5,66% nos últimos 12 meses e tem pagado aí um dividend yield de 12,88%. Já em relação ao seu dividend yield, nos últimos 5 anos aí ela entregou um dividend yield de 10,20%, que é um baita dividend yield. Ainda não temos a CEMIG na nossa carteira, mas é uma ação em que está no nosso radar. Já a Taesa atualmente tem uma cotação de R$ 35 cada ação, teve uma valorização de 5% nos últimos 12 meses, tem um PL de 6,70, que a gente considera um ótimo PL para o setor dela, tem pago aí um dividend yield de 8,46%, bem abaixo, é verdade, da sua média histórica. Se a gente for olhar aqui o histórico de dividendos da Taesa, a gente vê que nos últimos 5 anos ela pagou aí um total de 10,87% de dividend yield. É uma empresa que pagou muitos dividendos para os seus acionistas. E compondo aí o nosso top 3, temos a ISA Energia, que atualmente tem uma cotação aí de R$ 23,30, teve uma queda na cotação aí de 6,27%, um excelente PL de 4,70, um PVP de 0,74 e um excelente dividend yield aí nos últimos 12 meses. Já em relação ao histórico de dividendo da ISA Energia, não é tão bom quanto a Taesa, a média de dividend yield aí nos últimos 5 anos foi de 6,79, embora nos últimos 12 meses seja em torno aí de 10%, e a gente acredita que, por longo prazo, é uma empresa que tem um potencial muito grande para pagar bons dividendos. E partindo aqui, pessoal, para os nossos preços, tetos e projeções, a Taesa, o lucro estimado para 2025 é em torno aí de 1 bilhão, o PL projetado é de 12, o PL médio nos últimos 10 anos foi 8,6,
O lucro estimado por ação é R$ 2,90. Atualmente a gente espera um payout esperado na casa de 100%, né? Um dividend yield bruto por ação projetado de R$ 2,90, um dividend yield bruto estimado de 8,3%. A cotação atual está em torno de R$ 34,84 e o preço teto em torno de R$ 35. Então tem uma margem de segurança aí bem baixa, próxima de zero, e é uma ação que paga aí, né, dividendos de forma trimestral. Já a CEMIG, que é top 1 aí na nossa avaliação, tem um lucro estimado para 2025 de 4,2 bi, um PL projetado de 7,5, um PL médio nos últimos 10 anos de 8,2, um lucro estimado por ação para 2025 de 1,47, um payout esperado aí de 60%, um dividendo por ação bruto projetado de 88 centavos, um dividend yield bruto estimado de 8%, a cotação atual está em torno de R$ 11,04 e o preço teto nosso é em torno de R$ 10,65, então a gente considera que a ação está um pouco acima, né, do preço teto, está um pouco cara, por isso não tem margem de segurança e tem o costume, né, de anunciar um dividendo em torno de 5 vezes ao ano. Já a CPFL, o lucro estimado para 2025 é em torno de 5 bi, um PL projetado de 8,8, PL médio nos últimos 10 anos de 13, lucro por ação estimado de 4,34, um payout esperado de 70%, um dividendo por ação bruto de R$ 3,04, um dividendo yield bruto estimado de 7,9%, atualmente a cotação está em torno de 38,36 e o nosso preço teto é R$ 37,97. Também tá acima do nosso preço teto, por isso não tem margem de segurança e a frequência de anúncios de dividendos é de forma semestral. Já a Copel, o lucro estimado para 2025 é 2,7 bi, um PL projetado de 12,7, um PL médio nos últimos 10 anos foi de 8,8, um lucro estimado por ação de 91 centavos, um payout esperado de 91%, um dividendo por ação bruto projetado de 83 centavos, um dividend yield bruto estimado de 7,2%, a cotação atual está em torno de R$ 11,56 e o preço teto nosso é de R$ 11,03, ou seja, está acima do nosso preço teto, então a gente considera a ação um pouquinho cara e a frequência de anúncio é de forma semestral. Já a Isa Energia, o lucro estimado é 1,4 bi, o PL projetado é de 10,9, o PL médio nos últimos 10 anos 7,8, um lucro por ação estimado de 2,12, um payout esperado de 75%, um dividendo por ação bruto projetado de R$ 1,59, um dividend yield bruto estimado de 6,9%, a cotação atual está em torno de R$ 23, né, e o preço teto nosso é de R$ 22, então ela também está bem acima do nosso preço teto, está um pouquinho cara, por isso a gente não está aportando no momento, e a frequência, né, de anúncios de dividendos que normalmente ocorre de forma anual, salvo exceção o dividendo de 2024 que ela pagou em 3 parcelas nesse ano de 2025. Mas e vocês, pessoal? O que acha dessas ações? O que acha do setor elétrico? Tem alguma dessas na sua carteira? Deixa aí nos comentários. E lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? É apenas a minha opinião pessoal. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like também nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.